Estamos desejando uma excelente noite a todos. Estamos iniciando mais uma programação do programa Despertar para o Saber em Cristo. Hoje nós estamos produzindo aqui o vídeo 021, que é o último vídeo da série Fruto do Espírito, que está em Gálatas 5, 22 e 23. Hoje nós vamos disponibilizar o domínio próprio, o estudo completo aí sobre o domínio próprio, que é o nono fruto do Espírito. Estudamos aí todos os 9 frutos do Espírito, que são 9. Estudamos aí o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, fidelidade, mansidão. Hoje nós vamos estudar o domínio próprio, que é o último fruto do Espírito. E nós queremos desejar aí uma excelente noite, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos os senhores e senhoras. Vocês, a partir de agora, estão convidados para estudar junto conosco. Você aí do seu escritório, da sua sala, do seu cômodo aí de conforto aí no seu local de conforto aí na sua residência, sua mesa de jantar, no seu birô, no seu escritório, no sofá da sua casa. Você está convidado a partir de agora a estudar junto conosco a palavra de Deus, e esse estudo maravilhoso que fala sobre o domínio próprio, que vai aí edificar e vai fortalecer a sua vida espiritual, onde vai trazer um renovo maravilhoso para a sua vida. E nós queremos te desejar uma excelente noite e um bom estudo. A gente vai deixar para fazer a oração final de agradecimento lá no final do nosso estudo. E antes de começarmos, eu quero convidar todos vocês para, a partir de sábado, você participar junto conosco de um estudo maravilhoso. A gente passou alguns dias aqui fazendo o embasamento aqui da palavra de Deus, do estudo que nós estamos preparando, que fala sobre os atributos e valores éticos e morais cristãos. Aí a gente vai estudar todo esse tema principal aí, que aborda aí eu fiz por cima assim, cerca de 18 a 20 estudos só sobre esse tema, os atributos e valores éticos e morais cristãos. E na próxima edição de vídeo, no sábado, a gente vai estudar os atributos fundamentais. A gente vai ver aí, primeiro estudo que nós vamos a gente vai divulgar é sobre o amor. A gente já falou sobre o amor aqui nos frutos do Espírito, mas esse amor aqui é bem diferente, é um amor diferente aqui, é um amor mais incondicional, um amor maior. E a gente vai estudar, porque esses estudos traz uma maravilha de edificação para a nossa vida. Aí os atributos que nós vamos estudar, cada um a gente vai disponibilizar um estudo. A gente vai falar sobre o amor, que é o primeiro estudo que nós vamos falar. O amor incondicional e sacrificial. E o segundo estudo, falar sobre a fé. O terceiro estudo fala sobre a esperança. O quarto estudo fala sobre a santidade. E o quinto estudo fala sobre a humildade. Cada valor ético desse, cada valor. Os primeiros que nós vamos estudar é os atributos. Aí depois a gente vai estudar os valores éticos e morais cristãos. Aí esses atributos são o que? São esses daqui que eu acabei de falar: o amor, a fé, a esperança, a santidade e a humildade.
nós estamos preparando todo o embasamento do estudo para a gente se edificar aí com esse próximo estudo, uma série especial de estudo. A gente vai abordar em torno de 18 a 20 estudos só sobre esses temas aí, muito edificante para a nossa vida espiritual. E hoje a gente vai iniciar agora o nosso estudo sobre o domínio próprio. Lá na frente, no final, que a gente faz o agradecimento, a oração de fechamento e agradecimento. E o domínio próprio é o último, é o nono fruto do Espírito, domínio próprio. Aí, o que é o domínio próprio? Domínio próprio, a definição diz assim: domínio próprio é a capacidade pelo Espírito Santo de controlar os desejos em nós cristãos. Controlar os desejos, controlar as emoções, controlar os impulsos. E é um freio para a nossa vida espiritual. Esse freio impede que o crente de ser governado pela carne. É um freio espiritual que ele nos impede de, muitas das vezes, de falarmos algo que não devemos, de fazer algo que não devemos, de cometer algo que não devemos, de vamos dizer assim, de praticar algo que seja da carne. Esse freio aí é muito importante para a nossa vida espiritual. E é uma palavra grega, domínio próprio é uma palavra grega que está que significa ekgratias, significa autocontrole, contenção, disciplina interna. Não é repressão natural ou força da vontade humana, mas fruto do Espírito Santo agindo no coração, em um coração regenerado. Aí outro ponto que nós vamos falar agora aqui é a necessidade do domínio próprio na amplitude cristã. Vivemos em uma cultura do imediatismo. Vivemos em uma cultura do imediatismo. Deixa eu só ajeitar aqui a imagem da câmera. Pronto. E vamos seguir o nosso estudo. Vivemos em uma cultura do imediatismo ou da autoindulgência. Aí a falta de domínio próprio nos leva ao pecado e à destruição. Vícios, explosões de ira na nossa vida, luxúria, ganância e algo mais, etc. O livro de Provérbios 25, no versículo 28, diz assim: como cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não tem o domínio próprio. Provérbios 25, versículo 28. Aí vamos ver agora alguns exemplos bíblicos, exemplos positivos e exemplos negativos do domínio próprio para com a nossa vida. E os exemplos positivos na Bíblia para a nossa vida foi José do Egito. José do Egito resistiu à tentação da mulher de Potifar. E você pode ler esse versículo, esse capítulo aí no livro de Gênesis 39, que fala sobre José do Egito. José no Egito resistiu à tentação da mulher de Potifar. Gênesis 39. Outro exemplo positivo é Jesus no deserto, aonde ele controlou a fome, o orgulho, a tentação do poder. Você pode checar aí na sua Bíblia, em Mateus, no versículo 4, nós embasamos esse estudo aí. Cada estudo você vai ver um embasamento bíblico aí. Outro exemplo positivo para a nossa vida foi Paulo, o profeta Paulo. Viveu uma vida disciplinada por amor ao Evangelho. Aí o embasamento aqui é 1 Coríntios, no capítulo 9, versículo 27. Você pode ler e vai estar aí, você vai constatar que o profeta Paulo viveu uma vida disciplinada por amor totalmente ao Evangelho. Os exemplos agora negativos, colocamos aqui 3.
Sansão, forte fisicamente, mas fraco emocionalmente. Você vai ver ali essa passagem de Sansão, que ele era o que? Um guerreiro forte, mas uma pessoa fraca emocionalmente. Juízes, no capítulo 16. Outro ponto negativo que nós colocamos aqui foi Esaú. Trocou sua bênção por um prato de comida. Gênesis 25, do versículo 29 ao 34. Você vai ler esse contexto aí. Davi cedeu à luxúria e cometeu adultério e assassinato. Segundo Samuel 11. Se você ler isso aí, você vai ver esse embasamento aqui, onde Davi cedeu à luxúria e cometeu o pecado de adultério e também de assassinato. Aí outro ponto que nós vamos ver agora aqui no nosso estudo, que fala sobre o domínio próprio, como desenvolver o domínio próprio na amplitude de nós cristãos. Colocamos aqui, ponto A, a rendição ao Espírito Santo. O domínio próprio não vem do esforço próprio de nós, mas é uma ação do Espírito Santo em nossa vida. Veja o que diz o livro de Romanos, no capítulo 8, versículo 13, diz assim: porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito modificardes os feitos do corpo, e viverás. Glória a Jesus por esse maravilhoso capítulo, Romanos 8, 13. Aí essa explicação sobre esse versículo diz assim: este versículo apresenta um contraste claro entre dois estilos de vida. Vivendo segundo a carne significa seguir os desejos pecaminosos da natureza humana. Isso leva à morte espiritual, separação de Deus e à destruição daqueles que amam viver segundo a carne. Modificar os feitos do corpo pelo Espírito significa negar os desejos pecaminosos com a ajuda do Espírito Santo, crucificando as vontades da carne diariamente para a nossa vida. Isso leva à vida, comunhão com Deus, paz interior e vida eterna para a nossa vida. Esse texto é essencial para entender o domínio próprio como fruto do Espírito em nossa vida. Ele não é algo que conseguimos sozinho, algo que conseguimos com a nossa força, mas é uma ação constante da cooperação com o Espírito Santo para vencer os desejos da carne em nossa vida. O ponto A, relatamos aí o ponto A, que foi a rendição ao Espírito Santo. Ponto B, renovação da mente. Esse ponto aí é importantíssimo, renovação da mente. E a renovação da mente, ela fala sobre os pensamentos. Controlam as emoções e as decisões. Os nossos pensamentos controlam as emoções e as nossas decisões. Romanos 12, versículo 2 diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Louvado seja Jesus para a nossa vida. Falamos aí sobre o ponto B, agora vamos falar sobre o ponto C, disciplina espiritual para nós cristãos. Temos que viver em oração, temos que viver em jejum, temos que ter leitura da palavra diariamente, temos que ter confissão da nossa vida diariamente, temos que ter vigilância constantemente para a nossa vida. O livro de 1 Coríntios, versículo 9 e 25, diz assim: todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Explicação desse versículo: após Paulo usar aqui a imagem de um atleta em treinamento,
para ilustrar a vida cristã. Aqui mostra o que? Paulo usa aqui uma imagem de um atleta em treinamento para ilustrar a nossa vida, a vida cristã nos dias atuais. Aí diz assim, primeiro ponto, se domina. O atleta pratica autodisciplina rigorosa, controla sua alimentação, seu sono, seus treinos e emoções para atingir um objetivo, o seu foco principal e o seu objetivo. Aí ponto 2, coroa corrompível. No caso dos jogos esportivos da época, era uma coroa de folhas que murchavam. Paulo está falando aqui na época dos primitivos. Essa coroa que o atleta recebia era uma coroa de folhas que murchavam. No nosso caso, buscamos a coroa incorrompível da vida eterna. Nós cristãos buscamos a coroa incorrompível da vida eterna. Essa coroa é a salvação em Cristo Jesus, é Cristo na nossa vida, aplicação ao domínio próprio nos dias atuais para a nossa vida. Assim como o atleta treina para vencer, o cristão deve exercitar o domínio próprio, não por vaidade ou glória passageira, mas para agradar a Deus e alcançar a recompensa na nossa vida, a recompensa eterna, que é Cristo Jesus em nossa vida. Esse versículo reforça que o domínio próprio exige disciplina diária, motivação diária, correta e resistência espiritual para alcançar o nosso objetivo e alcançar a nossa vitória. E o ponto D, fugir da aparência do mal. Outro ponto importante aqui para os nossos dias atuais como cristão, fugir da aparência do mal. Diz assim, não é covardia fugir da tentação, é sabedoria. Exemplo, José fugiu da mulher de Potifar. Esse foi um exemplo que nós colocamos lá atrás do nosso estudo, que a gente viu, onde José fugiu da mulher de Potifar. É um exemplo positivo para nós cristãos, onde fugirmos, temos que resistir às tentações, às lutas e procurarmos a edificação do Espírito para a nossa vida. Ponto 5, fala sobre as áreas que exigem domínio próprio nos dias atuais para nós cristãos. Áreas que exigem domínio próprio nos dias atuais para nós cristãos. Aí colocamos aqui 6 pontos. Primeiro ponto, a palavra, a questão da língua, temos que referente a fofoca, calúnia, palavras impensadas que venham na nossa vida. Ponto 2, relacionamentos, temos que ter cuidado com relação à raiva, a questão do ciúme, a mágoa, a questão da vingança. O irmão não pode nunca e jamais pensar em se vingar do outro irmão, o irmão guardar mágoa do outro irmão, ressentimento no coração. Outro ponto, a sexualidade, a questão da pornografia, a questão dos cuidados com relação à pornografia, o adultério, a fornicação. Ponto 4, fala sobre as finanças. Esse é muito importante para nós cristãos aí, nos dias atuais, onde estamos vivendo aí um mundo do consumismo cada vez mais desenfreado, onde as pessoas perdem o autocontrole referente às dívidas e se acaba aí arrumando problemas referente às dívidas. Questão, muitas das enfermidades hoje que vêm nas pessoas, a questão de doenças referente à patologia da mente, vem por causa dos endividamentos financeiros. Aí vem a questão do consumismo financeiro, vem a questão das dívidas, os endividamentos, ou a questão das desonestidades. O cristão ele tem que estar sempre atento para esse ponto aqui, que é um dos pontos também cruciais nos séculos atuais.
Porque se você pegar nos dias de hoje e voltar para a igreja primitiva, os cristãos eles não trabalhavam muito esse lado aí, a questão do financeiro. Não tinha muito essa questão do endividamento. Mas hoje, nos dias atuais, quanto mais cresce, mais se desenvolve as metrópoles, as cidades, o mundo mais se desenvolve, mais vem aqui o consumismo. Aí a pessoa é praticamente obrigada, vamos dizer assim, se não tiver uma formação, uma cultura, uma especialização referente a um domínio próprio, referente às finanças, perde o seu controle. E vamos falar sobre o ponto 5, que é a comida e vícios. Outro ponto também, a questão de comer muito, a questão de comer demasiadamente, a questão dos vícios, a gula, as bebidas, vem também entra aí a questão dos vícios, as drogas, diversos fatores que influenciam aí a juventude, a humanidade, a questão dos vícios referente aos seres humanos no século XXI. São diversos tipos de drogas que acabam muitas das vezes viciando o corpo, viciando a pessoa, e a pessoa, quando olha, não consegue mais sair. Aí tem que ter cuidado com a pessoa própria, o dono de casa, a dona de casa, também o cuidado com os filhos, a questão da orientação. É muito importante esse lado aí. Outro ponto 6 é a questão do tempo, aonde fala sobre a questão do trabalho, a questão do desequilíbrio referente ao tempo, a pessoa que não sabe dominar o tempo. Aí vem também a questão da preguiça, também a questão a pessoa tem que ter disposição, tem que estar sempre atento para controlar seu tempo com relação ao trabalho. E a questão do desequilíbrio do tempo, não organizar o tempo da pessoa de acordo com suas tarefas. Às vezes a pessoa dá uma relaxada, às vezes a pessoa, vamos dizer assim, deixa passar despercebido a questão do tempo, mas muitas das vezes a pessoa se perde com relação ao dia que passa tão rápido, as lutas, as dificuldades, e tem que agir. Não pode agir com... tem que ser, vamos dizer, enérgico na questão do tempo, porque o tempo na nossa vida ele passa rápido. As dificuldades que vêm, os problemas que tem que agir logo de imediato, não deixar para depois, o tempo passar para depois, que vai virando cada vez mais uma bola de neve. E o crente ele tem que ser ágil nesse lado aí. Ponto 6 que nós vamos falar agora, o ponto 6 ele fala sobre os benefícios do domínio próprio na nossa vida, na vida dos cristãos. Quais os benefícios esse domínio próprio pode gerar para nós cristãos? Protege nossa vida e testemunho cristão. Ponto 2, traz paz interior, relacionamento saudável, que honra sempre a Deus. 3, fortalece o caráter e nos torna mais parecido com Cristo Jesus. Esse ponto 6 aqui é muito importante, que os benefícios do domínio próprio para a nossa vida, o nosso cristão. Temos que estar sempre atento. E a conclusão é isso, que fala sobre um fruto que demonstra a maturidade. O domínio próprio, ele traz maturidade para a nossa vida. Esse fruto que demonstra maturidade para nós cristãos. Aí a gente relacionou aqui, 1, 2, 3, fala sobre se o domínio próprio não é o primeiro fruto, mas é o último listado, é o sinal de maturidade na nossa vida cristã. Ponto 2, não é opcional, mas é essencial para nós cristãos. Não conseguimos viver sem o domínio próprio na amplitude cristã, na amplitude congregacional.
Ponto 3. Você está sendo guiado pelo Espírito ou pela carne? Aí já é uma pergunta de reflexão, mas nós cristãos, como maturo, como pessoa que tem uma maturidade, nós temos que ser guiado pelo Espírito sempre. A nossa reflexão ela tem que estar sempre pautada no Espírito e temos que ser guiados pelo Espírito constantemente na nossa vida. E a gente colocou aqui só uma indagação aqui, uma reflexão. Aí diz assim: você tem perdido o controle em alguma área da sua vida? Uma pergunta muito importante para nós na Amplitude Cristã, porque essa pergunta aqui a gente dá uma pausa, um minuto e fazemos uma reflexão. Quantas e milhares de pessoas não estão agora, nesse momento, nos dias atuais, aonde perderam o controle, perderam o domínio próprio nas suas finanças, perderam o domínio próprio na sua vida conjugal. Muitos estão com problemas referentes a questão casamento, problema referente à criação dos filhos, família. E você tem perdido o controle em alguma área de sua vida. Muitos têm passado aí dificuldades grandes referente às finanças. Muitos têm perdido o controle aí também a questão emocional, falado algumas coisas, vamos dizer assim, que não devia falar, perdeu o controle, falou o que não devia e trouxe alguma consequência, com um amigo, com um irmão, com um familiar, com a esposa com o marido, a esposa com os filhos com a mãe, com o pai. E devemos fazer sempre esse ponto de renovação, esse ponto de reflexão para a nossa vida, para a gente seguir, nortear a nossa vida e seguir em frente. Aí diz assim: o Espírito Santo quer te ajudar. Renda-se a Ele hoje. Renda-se a Ele hoje e peça ao Espírito Santo de Deus. Peça o domínio próprio ao Senhor Jesus, ao nosso Deus. Peça o domínio próprio e diga para você mesmo: Senhor, eu não quero viver mais sendo escravo dos meus impulsos, sendo escravos dos meus impulsos na minha vida. Eu quero domínio próprio na minha vida. E nós queremos agradecer. Nós estamos finalizando aí o nosso estudo, onde passamos aí uma série especial de 9 estudos, cada um mais importante do que o outro. Falamos aí primeiro aí sobre o amor, sobre a alegria, sobre a paz, sobre a longanimidade, a benignidade, a bondade, fidelidade, mansidão e hoje domínio próprio. Esses frutos, eles são de suma importância na amplitude congregacional, principalmente nos dias de hoje, porque a gente vimos muitas pessoas falar hoje em dia com relação a esses tipos de pregações maravilhosas, edificadoras, porque essas pregações ao longo do tempo elas trazem aonde nós estamos vivendo. Eu quero falar o seguinte, que onde nós estamos vivendo num momento tão corrido, a humanidade ela está correndo tanto numa velocidade tão grande. Aí a gente muitas das vezes na amplitude congregacional a gente tem que dar um freio grande. Do mesmo jeito na questão da humanidade, muitas das vezes temos que frear toda a humanidade, frear toda nossa congregação, frear as pessoas e levar as pessoas a uma reflexão. E para a pessoa fazer uma reflexão, dizer mesmo assim: que carreira é essa que eu estou na minha vida? Para onde é que eu vou nessa carreira tão grande, essa correria tão grande? E refletir mais sobre o domínio próprio,
refletir mais sobre as nossas ações, sobre o amor, sobre a alegria, sobre a paz, sobre a longanimidade, sobre a benignidade, sobre a bondade, fidelidade, mansidão e o domínio próprio que nós estamos falando. E temos que pregar mais, temos que avivar mais esses tipos de pregações, porque esses tipos de pregações, nós sabemos que a carreira, a pressa, a dinâmica que está esse mundo com tanta pressa, a gente sabe que a pressa, ela leva à imperfeição, ela leva à imperfeição, e a vontade de Deus, ela está na perfeição, e temos que parar e usar o nosso domínio próprio como freio espiritual, esse freio espiritual em nossa vida, para organizarmos a nossa vida, organizarmos a nossa congregação, organizarmos dentro do nosso coração também a questão do amor, mais alegria, mais paz para a nossa vida, organizarmos mais a longanimidade, mais benignidade na nossa vida, mais bondade, mais fidelidade, mais mansidão e mais domínio próprio. É como se esse freio aqui é o próprio Deus falando assim: mais amor, mais alegria, mais bondade, mais felicidade. E é por aí o nosso estudo. Concluímos a nossa série de 9 estudos e quero convocar você, como eu falei lá no início aí, para no próximo estudo aí, na próxima edição do nosso programa, você participar junto conosco de uma série especial de vários estudos ligados aí aos atributos e os valores éticos morais cristãos. Aí a gente vai começar a enfatizar o nosso estudo sobre o amor, o tema central do primeiro atributo fundamental dos cristãos é o amor. A gente já preparou esse estudo maravilhoso aí, que vai edificar e renovar e trazer renovo e regozijo para a sua vida. Nós queremos te agradecer por acompanhar junto os nossos estudos e estamos desejando uma excelente noite a todos. Vamos concluir o nosso estudo com a nossa oração, a nossa oração de agradecimento pelo o fruto do domínio próprio em nossa vida. Senhor meu Deus e Pai, hoje eu venho diante de Ti com um coração grato, Senhor. Senhor, obrigado, Senhor, porque o Teu Espírito habita em mim e me ensina a viver com sabedoria e equilíbrio. Louvado seja o Senhor na nossa vida. Senhor, eu te agradeço pelo fruto do domínio próprio que o Senhor tem gerado em mim, na minha vida, mesmo quando a minha carne deseja o contrário. Obrigado, Senhor, porque em momentos de tentação, o Teu Espírito me dá força para resistir. Quando a minha vontade é explodir de ira, o Senhor me dá a paz, o domínio próprio em meu coração. Quando o meu desejo de ceder ao pecado vem, o Senhor me lembra que eu sou livre em Cristo Jesus. Pai amado, nós te agradecemos, nós reconhecemos que não podemos controlar tudo, Senhor, mas podemos ser guiados pelo Teu Espírito. Obrigado por cada vitória em nossa vida, por cada pensamento que foi dominado por causa da atitude controlada, por cada palavra que não foi dita, por cada passo firme que dei em direção à vontade de Cristo Jesus em minha vida. Continua a moldar o meu caráter
e que o domínio próprio cresça cada vez mais em minha vida, Senhor, para que eu viva de maneira digna, santa. Eu te agradeço, Jesus. Louvado e exaltado seja o Senhor para sempre na minha vida. Obrigado pela bondade do Senhor que me alcançou o meu coração e alcançou a minha vida. E obrigado também, Senhor, pelas bênçãos derramadas sobre a tua igreja. Obrigado, Senhor, pelas bênçãos derramadas sobre a vida dos nossos presbíteros. Obrigado também pela bênção derramada, Senhor, na vida dos nossos diáconos. Senhor, obrigado também, Senhor, pelas bênçãos do Senhor derramadas sobre a vida das nossas líderes, os nossos lideranças, Senhor. Todos os nossos diáconos, presbíteros, pastores, Senhor, as senhoras dos departamentos de jovem, de criança, os departamentos em geral da igreja do Senhor. Senhor, agradeço por cada um nesse momento. Louvado e exaltado seja a tua bondade para com a nossa vida, cada instante da nossa vida, Senhor. Cada instante da nossa vida. Jesus, nós te louvamos porque sabemos, Senhor, que o cuidar do Senhor, a esperança do Senhor, ela brota constantemente no nosso coração, Senhor. Senhor, queremos te agradecer agora, nesse momento maravilhoso, por esse estudo glorioso que vai edificar milhares de pessoas, Senhor. Tanto no Brasil, as igrejas do Brasil e as igrejas do mundo, Senhor. Porque foi o sopro do teu Espírito, Senhor, em nossa vida, para edificar milhares e milhares de irmãos e irmãs, Senhor. Senhor, te damos glória, Senhor. Senhor, e te agradecemos, Jesus. Queremos concluir a nossa oração dizendo assim: Senhor, tu és bom para a nossa vida, Senhor. Tu és a nossa força e a nossa esperança. Louvado seja o Senhor. Amém, Jesus.